Bom dia, galera. Hoje é 7 de julho, 11h07 da manhã. Aproveitar que dá pra gravar, porque o tempo tá virando aqui em São Paulo. E enquanto não chove, vou gravar pra vocês. Então, terça-feira, 7 de julho, 11h07. Gente, eu quero falar do Centro Pop aqui de São Bernardo. Como eu passei na condição de morador de rua. Na verdade, eu fiquei morando no mato durante 3 anos, praticamente. Lá no meio tinha cobra coral lá, tinha tudo lá, cara. Tinha onça parda, agora parece que começou a dar onça pintada. Nunca nenhum animal me fez mal. É o bicho-homem que faz mal pra gente. O bicho-homem. Nossa, hoje os alto-falantes aqui tá alto, hein? Vocês vão me desculpar, eu não tenho estúdio, vocês sabem da minha história. Eu gravo aqui, que aqui eu já subo meu vídeo pra internet no Wi-Fi público. E desculpa aí o barulho do fundo, tá? Que hoje o pessoal da pista de skate aqui botou os alto-falantes, ó, com barulhinho bem alto de som de rock, pra galera andar de skate e melhorar a performance ouvindo uma música de rock. Então eu quero falar do Centro Pop, gente. O Centro Pop de São Bernardo do Campo, eu não sei se chama Centro Pop só aqui nessa cidade ou se chama em outras cidades também. Eu sei que aqui em São Bernardo chama Centro Pop. É o lugar que acolhe os moradores de rua, dão um apoio, dá um tanque ali para lavar roupa, oferece um chuveiro, tudo assim, né? Um tanque para milhares de moradores de rua. Como é que uma pessoa vai lavar roupa ali, né? Cobertor, tinha uma televisão lá que eles deixavam lá, a televisão para os carinha ficar vendo durante o dia. Eu nunca gostei daquele lugar, porque eu ficava lá no meio do mato, né? Eu ia lá em último caso, que eu acho assim que se a pessoa ela tá em situação de rua, ela tem que tentar melhorar, tentar progredir. Eu volto a falar para vocês, gente, a maioria desses moradores de rua, eles não são vítimas da sociedade. Pelo contrário, eles são um dos males. Eles fazem serviço de macaco e macaca voador, pau mandado de narcisistas, entendeu? É um ou outro morador de rua aí mesmo que realmente tem um problema espiritual, um problema psicológico, e passou uma grande injustiça na vida, que nem no meu caso, que eu passei uma grande injustiça. Estou sofrendo aí um caso Epstein, estou sendo perseguido, mas a grande maioria não é vítima da sociedade. Eu acho que esses caras não tem que ficar socado em Centro Pop o dia inteiro assistindo televisãozinha lá que eles deixavam lá para eles assistir. Tem que procurar um trabalho, procurar um emprego. Principalmente se você não é daqui, tá fazendo o que aqui? Se você vem pra cá pra não fazer nada, é melhor ficar na sua cidade, entendeu? E principalmente casalzinho. Aí que os dois têm que procurar um trabalho mesmo, e não ficar de beijinho no meio da rua e morando no meio da rua, entendeu? Mas, enfim, eu nunca fui de ficar frequentando o Centro Pop. Eu só ia lá em último caso, quando eu precisava de alguma coisa. Que eu morava na barraquinha no meio do mato. E aí, o que me falaram? Que eu, como morador de São Bernardo, nasci aqui, eu tinha direito a prefeitura me pagar 6 meses de... Olha o tanto de dinheiro, né? R$300. Né? Esse prefeito aqui está sendo investigado, foi preso, usou tornozeleira por desviar 14 milhões de reais. Agora mais umas obras aí. E ficam aí com frescura para dar R$300 para um morador de rua que nasceu na cidade. Mas até então a informação que eu tinha era que eu tinha direito a R$300 por mês para ajudar no custo de um aluguel, renovável por mais 6 meses. Ou não. Só que o morador de rua que me contou, ele é daqui de São Bernardo. Ele nasceu aqui. A maioria dos moradores de rua não é daqui de São Bernardo, nem do estado de São Paulo, nem da região sudeste é de outras regiões. Morador de rua que nasceu em São Bernardo mesmo, são poucos. E esse que me contou, ele nasceu aqui. Ele falou, você tem direito que você nasceu em São Bernardo. Então tá bom.
Como eu comecei a passar muito mal, muito mal, e eu sei que toda casa que eu vou eles me perseguem, eu falei assim, eu vou morar numa casa pra quê? Toda casa que eu vou eles me perseguem. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo comigo nessa casa nova que eu tô morando. Tô morando nessa casa nova, né? Foi que nem a dona falou, pode vir morar aqui ninguém mexe em nada não. Pois é, já mexeram nas minhas coisas lá, roubaram roupa, ferro de passar, e enfim, e aí eu falei, eu vou ficar morando em aluguel? Ficou no meio do mato mesmo. Eles estão me monitorando, tudo quanto é lugar que eu vou, eles me monitoram. Vou ficar no meio do mato mesmo. Mas aí, devido ao fato de eu estar passando muito mal, foi na época do envenenamento do metanol. Não sei se estavam colocando alguma coisa na minha água, que ficava dentro da minha barraquinha. Qualquer um podia entrar lá na minha barraquinha quando eu não estivesse lá no horário e botar qualquer coisa lá. E eu não conseguia mais subir o morro, porque a minha barraquinha ficava no alto de um morro. E eu resolvi, por questão de saúde, procurar o Centro Pop, né? Eu já era referenciado, né? Já estava aí há mais ou menos 3 anos em situação de rua, porém eu ficava no meio do mato. Tem gente que fica nessas casas de apoio, eu não vou ficar nessas casas de apoio aí, entendeu? Ali é cheio de macaco e macaca voadora, essas casas de apoio. E outra também, acho que é no máximo 3 meses que você pode ficar dormindo. E diz que lá também roubam, tem armário. E um mendigo rouba o outro lá na casa de apoio e não dá nada. Pode chamar a polícia que não dá nada. Ou seja, é uma bagunça, uma confusão. E a maioria dos moradores de rua não gosta de ficar morando nessas casas de apoio aí. Só tem uma aqui em São Bernardo do Campo, no centro. A maioria ou fica na rua. E eu, como sou muito corajoso, ficava no meio do mato. Falei, vou ficar no meio do mato melhor do que ficar naquela bagunça ali do centro. E então eu procurei o Centro Pop, né? E eu fui referenciado com um rapaz paulista, muito educado, era o assistente social que me atendeu, muito educado. Muito assim, competente no que ele faz, muito consciente, muito competente, muito consciente. Todo mundo gosta desse assistente social paulista que atendia os moradores. Um cara assim, nota 10, faz o seu serviço exemplarmente, entendeu? E só que aí que aconteceu? Eu acho que ele foi promovido, aconteceu alguma coisa, ele saiu. E quem ficou no meu lugar foi uma outra assistente. Quem ficou no lugar dele foi uma outra assistente social, uma mulher. E ela, porque assim, cada morador de rua é referenciado com um assistente social. Ele não passa com todos os assistentes sociais, ele só passa com aquele assistente social na qual ele foi cadastrado. Então, no caso, eu fui cadastrado com aquele assistente social, eu ia passar com ele sempre. Mas ele foi promovido, mudou de área, sei lá o que, ele não estava mais lá. Pelo fato dele ser muito competente, muito educado, inteligente, muito eficiente, eficaz, ele sofreu uma promoção aí e saiu, foi atuar em outra área. E uma moça ficou no lugar dele, não tem cara de paulista, sabe? Aparentemente tem todos os trejeitos e a feição de uma mulher nordestina, e ela e uma outra moça lá, e ela me atendeu e ela começou a me atender, ela que virou a minha referenciada. Tá, aí você acredita que deu maior confusão lá, que eles não pagaram nem os meus 6 meses, da qual eu tenho direito, eles pagaram apenas 5 meses. A mulher tem todos os meus dados lá, tem o meu WhatsApp, tem tudo meu. Tudo, o endereço, tudo. O telefone da dona, do imóvel lá, o meu WhatsApp, tinha tudo. Aí disse que ela foi fazer uma visita na minha casa e eu não tava, e ela foi de novo e eu não tava. Ela falou que foi 2 vezes. Eu falei, escuta, eu sou obrigado a ficar socado dentro de casa esperando uma visitinha surpresa de assistente social? Até onde eu saiba, porque assim, o primeiro assistente social,
Ele me falou assim, olha, você está em processo de ressocialização, né? Então, assim, imagina uma pessoa que é alcoólatra. Ela não deixa de ser alcoólatra do dia para a noite. Ela está em processo de desintoxicação. Mesma coisa uma pessoa que usa droga. Ela não deixa de ser um drogado do dia para a noite, até a mente dela mudar, tudo. Demora. E a mesma coisa uma pessoa que ficou na rua, até ela entrar num estado de socialização novamente, deixar de ter aquela mente de morador de rua, que nem os carinha que moram lá no quintal que eu tô morando agora. Eles saíram da rua, mas a rua não saiu deles. Eles continuam com a mente de morador de rua. Não houve uma metanoia, não houve uma transformação do pensamento. Então, o primeiro assistente social falou para mim assim, olha, você ainda é morador de rua, porque a prefeitura está pagando R$300 para você, mas você é morador de rua em processo de ressocialização. Então isso demora um tempo. Então você é considerado morador de rua ainda, porque você conseguiu esse benefício pelo Centro Pop. E aí até você, para quê? Para você se estabilizar, para você se ressocializar, né? E aí esse rapaz, ele saiu. E quem assumiu foi uma moça com feição, eu não sei se ela é, mas ela tem todas as características de uma mulher nordestina. E fizeram uma confusão no meu caso, que eles pagaram 5 meses do meu auxílio aluguel, sendo que eu tenho direito a 1 ano. Outros moradores de rua receberam 1 ano de auxílio aluguel. E como que no meu caso eles não pagaram nem os 6 meses, pagaram apenas 5 meses. Aí o que aconteceu? Eu precisei... então eu fiz o que o primeiro assistente social me orientou. Ele falou assim, olha, quando estiver acabando os seus 6 meses, você volta aqui, que a gente vai fazer o seu processinho. O processinho é uma papelada que tem que escrever... a dona da casa assina, testificando de que eu estou morando na casa dela, que eu estou pagando X de aluguel, que o endereço é tal. É um papelzinho simples, é um contratinho simples. E você simplesmente, como não é uma coisa muito comum, nem ele sabia fazer direito, ele toda hora ia lá atrás perguntar para não sei quem, não sei quem orientava ele. Que ele falou, não é uma coisa comum, muito comum, porque parece que é uma coisa que é só para quem nasceu em São Bernardo do Campo, morador de rua desde que nasceu em São Bernardo. Então ele também não sabia direito, porque ele falou, a primeira vez que eu faço esse processinho aqui. E eu só simplesmente fiz o que eu fui orientado. Quando estava faltando cerca de 2 meses, 1 mês para cair o último pagamento, eu fui lá para fazer o processinho de novo. E eu nem sabia que a mulher tinha ido na minha casa. A dona da casa não me falou nada. Os vizinhos lá da casa é tudo macaco voador. E tem muitos nordestinos na vizinhança, né? Aí as 2 mulheres porque quando você vai lá, você primeiro passa no atendimento ali, e aí marca-se um horário para você voltar. A partir do momento que você marcou o horário para você voltar, então tipo assim, todo mundo começa a ser atendido às 8. Aí você conseguiu um horário para as 14 horas, naquele mesmo dia. Você não vai ficar o dia inteiro lá, você pode sair para a rua, comer, ir no banheiro, fazer o que precisar fazer, e às 14 horas você volta. Eles pedem para estar ali pelo menos 5 minutos antes. Então se eu conseguir para as 14 horas, eu deveria estar ali pelo menos 13 horas e 55 minutos, né? Então, nesse dia aconteceu isso. Eu consegui marcar com o assistente social lá, e o horário era, acho que 10 horas, uma coisa assim. Então eu saí, ia no banheiro fazer minhas coisas e voltei. Aí quando eu voltei, ela falou assim, nossa, eu te procurei tanto, gritei tanto o seu nome aqui, você não tava. Eu falei, eu fui no banheiro, né? Meu horário marcado é tal horário, né? E eu cheguei
Eu cheguei 10 minutos antes do meu horário. Por que vocês estavam me procurando antes, se existe horário marcado? Por que vocês saíram gritando o meu nome, né? Aí ela falou assim, a gente foi... Aí apareceu essa mulher e uma outra mulher com características nordestinas também. E elas começaram a falar, porque a gente foi na sua casa 2 vezes para fazer uma visita, não te achamos e não sei o quê, e o seu benefício foi cortado. Eu, como assim? Você tem meu número de WhatsApp, por que você não mandou uma mensagem? Porque a gente não faz ligação, a gente não manda mensagem de WhatsApp, a gente só faz ligação. Eu falei, como que é esse negócio aí? E aqui em São Bernardo, o negócio de sinal é horrível. Nem parece que é cidade grande. O negócio de sinal aqui em São Bernardo é horrível. E lá onde eu moro, a casa é como se fosse um buraco. É uma encosta que vai descendo e ali não pega sinal nenhum mesmo. Ligação de chip não pega. E eu deixei na ficha escrito, olha, WhatsApp, mande mensagem via WhatsApp. Estava escrito na ficha. Só sei que a mulher inventou um monte de papo furado, um monte de coisa que não existe. Ela falou que o meu número, que não tinha meu número de telefone na ficha. Mentira. Quando ela começou a folhear a ficha lá, eu falei assim, aqui o meu número de telefone. Na cara dela eu falei que meu número... Aqui, ó, meu número tá aqui. Você não mandou uma mensagem porque você não quis. Agora, assim, como é que ela fala pra mim que me ligou... Você entende a mentiraiada? Como é que ela fala pra mim que me ligou e depois fala que não tem o meu número de telefone na ficha? Ué, se não tem meu número de telefone na ficha, então ela não me ligou. Porque se não tem meu número, você entende a contradição? Inventaram um monte de ladainha, um monte de história. Aí eu provei que o meu número estava ali. Ainda falei assim, ó, preferencialmente o WhatsApp, porque o lugar que eu moro ali é ruim, o sinal. E ela falou, foi cortado. Eu falei, mas como foi cortado? Não vai ser renovado por 6 meses? Vocês me pegaram de calça curta, né? Eu simplesmente fiz o que fui orientado. Quando tiver faltando 1 mês aqui, né? Eu sabia das visitas, que está escrito no contratinho lá, que a assistente social poderia fazer a visita na casa. Inclusive até perguntei à dona da casa, eu falei, nossa, ninguém nunca te procurou para fazer uma visita para mim? Ela falou, não. Eu falei, nossa, que fala que eles poderiam procurar, né? E aí eu não concordei, né? E pedi, e falei, mas ela fez assim de tudo para eu perder o benefício. Aí depois ela virou para mim, essa própria assistente social, e falou assim que a visita não significa que... A visita, na verdade, é só uma visita. Não tem nada a ver com a renovação. Falou, vocês vão fazer o que na minha casa então? Se a visita não tem nada a ver com a renovação do contrato, fez por 6 meses e renovou por mais 6 meses, então o que vocês vão fazer na minha casa? É uma visita gratuita, uma visita de graça, sem motivo nenhum? Porque aparentemente a pessoa vai na casa da pessoa. Aí eu questionei, eu falei assim, escuta, como é que vocês vão na minha casa no último mês? E se eu não tivesse me adaptado, que geralmente morador de rua, eles não se adaptam a morar em casa, né? E se eu estaria recebendo os 5 meses morando na rua, como é que vocês deixam para fazer uma visita na minha casa? E no último mês, nos 45 minutos do segundo tempo. Então eu poderia simplesmente ter morado 1 mês só lá e o restante dos meses eu estar recebendo o auxílio aluguel sem estar morando numa casa. Tá vendo como o procedimento de vocês está errado? Aí eles ficaram sem... mas de qualquer maneira, realmente você poderia estar recebendo sem estar morando numa casa, que a gente fez a visita no último mês dos 6 meses, né? E... Então assim, sabe, conforme eles falavam, eu entrava com argumentos e eles não tinham como contra-argumentar. Ali era cartas marcadas, alguém mandou cortar meu benefício, eu sou perseguido, eu sou um caso Epstein. Alguém mandou o Centro Pop de São Bernardo do Campo cortar o meu benefício, inclusive eles estão me devendo 1 mês. Porque pagaram 5 meses só, não chegaram nem a pagar 6 meses, né? Porque tipo assim, por mais que não renovassem, olha, a gente não vai renovar, tudo bem, né? Não vai renovar, ok, mas
não chegar a pagar nem os 6 meses, pagar os 5 meses, e o meu último mês, e esse último mês, quem pegou esse último mês? Foi por bolso de quem? Pagaram os 5 meses, eles tinham que cumprir o contrato é 6 meses, por mais que não se renovasse. Só que assim, moradores de rua, aí depois eles falaram, não é só para quem nasceu em São Bernardo, moradores de rua que veio de outros estados também tem direito, mas só que não é sempre que tem ali, acho que a verba, sei lá. Falei, eu fiquei sabendo que esse benefício era só para quem nasceu em São Bernardo. Aí a pessoa falou, não é só para quem nasceu. Mas de qualquer forma, gente, o que eu tô querendo dizer? Aparentemente, moradores de rua que vêm de outros estados têm muito mais, muito melhor tratado no centro pop aqui de São Bernardo do que moradores de rua que nasceu aqui em São Bernardo. Tipo, é como se eu fosse um estrangeiro, sabe? Como se eu fosse um alienígena. Nossa, ele nasceu aqui, né? O que ele tá fazendo aqui, né? Nós viemos de outros estados, né? E o que eu acho errado, sabia? Eu acho que se você nasceu em outro estado, vai buscar benefício social na prefeitura da cidade que você nasceu, né? Não tem que ficar buscando benefício na prefeitura da cidade de outro estado, não. Cada prefeitura deve cuidar dos seus moradores de rua, né? Qual é a sua naturalidade? Você nasceu em tal cidade? Vai buscar um auxílio aluguel na sua cidade que você nasceu. Eu acho errado, sabe? Porque aí vem um monte de gente aí de outros estados ficar pegando benefício aqui. E eu que nasci aqui, ganhei 5 meses só. Da grande fortuna de R$300. Não é nem 600, 700, 800 reais. É R$300, que não dá nem para pagar um aluguel. É só uma ajuda de custo mesmo. Aí eu não aceitei aquilo que eu falei, olha, eu simplesmente fiz o que vocês me orientaram a fazer. O erro foi de vocês, eu não posso pagar por um erro que foi vocês que erraram. Agora eu vou pagar por um erro que vocês erraram? Eu simplesmente fiz o que vocês me orientaram a fazer. E agora você disse que foi na minha casa, sendo que tem meu número de WhatsApp aí, você fala pra mim que me ligou, mas depois você fala pra mim que não consta meu número na ficha. Então como que você me ligou se não consta meu número na ficha? Uma mentiraiada, sabe? Tipo assim, eles estavam cumprindo ordens de alguém que falou, olha, não, é para cortar o benefício dele, que eu estou sendo perseguido. Foi o que eu entendi. Pelo quê? Pela máfia nordestina? Pela máfia da sapatão? Pela máfia das misândricas, mulheres que detestam homens? Eu sou um caso Epstein, gente. Eu estou sendo perseguido por eles mandam milhares de macacos e macacas voadores diferentes, de tudo quanto é jeito. E até hoje eu não sei quem são os mandantes, quem são os mandatários. Até hoje eu não sei quem realmente me persegue. Quem manda me perseguir, eu não sei. Quem é o homem, quem é a mulher, se é a máfia da sapatão, se é a máfia dos nordestinos, se é a máfia das misândricas, se é o crime organizado, se é partido político A, partido político B, se é miliciano das forças policiais. Porque qualquer um que quiser participar de um caso Epstein, pelo que agora eu entendi do que se trata, pode participar. Então até hoje eu não sei quem é o meu verdadeiro perseguidor e a minha verdadeira perseguidora. Só sei que aparentemente mandaram cortar meu benefício. Aí eu pedi para falar com o diretor lá, falei com ele falou a mesma coisa, que ela tem autonomia, a assistente social tem a autonomia de fazer a renovação ou não. Eu falei assim, então, mas ela nem me conhece direito. Como que ela me julga sem me conhecer? Porque você entende que ela pegou o bonde andando? Quem me atendia era um assistente social muitíssimo competente, paulista. Todos os moradores de rua queriam que ele fosse o assistente social deles, porque ele é muito competente, muito eficiente, muito educado. Tanto é que ele foi promovido. E essa assistente social aí, aparentemente nordestina, com todas as características o rosto, cabelo, corpo, não estou dizendo que é, mas parece ser nordestina, realmente, não parece paulista.
ela pega o bonde andando e como que ela me julga, dizendo que eu não mereço. Aí eu peguei e falei assim, qual é a justificativa de vocês para achar que eu não mereço receber mais 6 meses? Aí o diretor lá virou para mim e falou assim, eu acho que 6 meses é suficiente para você colocar a sua vida em ordem. Eu falei, o quê? É completamente insuficiente, é o oposto. Onde que 6 meses é suficiente para uma pessoa botar a vida em ordem? Ainda mais eu que estou sendo perseguido há 10 anos, né? Enfim, onde que um alcoólatra, onde que um drogado 6 meses é suficiente? A pessoa demora às vezes 1 ano ou 2 anos para se livrar ali do vício. Um morador de rua em processo de ressocialização, 6 meses de auxílio aluguel não é suficiente, nem mesmo 1 ano é suficiente. Até ele botar a cabeça no lugar, ele entender que ele não é mais morador de rua, que ele é um cidadão, que ele pode frequentar um shopping center, que ele pode frequentar uma loja normalmente, haver a metanoia, a transformação do pensamento, deixar de ter comportamentos de morador de rua. 6 meses é insuficiente. Aí eu falei, então quer dizer que para vocês eu posso voltar para a rua? Aí o diretor de lá falou assim, se depender de mim você volta para a rua. Onde que um diretor de centro pop completamente, parece aí que ele não despreparado para a função, vira na minha cara e fala, se depender de mim você vai voltar para a rua. Eu falei assim, porque, cara, eu simplesmente fiz o que vocês me orientaram. Agora vocês cortam meu benefício do nada, me pegaram com as calças curtas. Eu tô aí tentando benefício no INSS, eu tô tentando organizar a minha vida. E vocês simplesmente cortam do nada, porque não sei o que, isso depende da assistência social. Aí eu falei assim, então tá, então se depende dela, como que ela tá me julgando, dizendo que eu não mereço? Qual é a justificativa que ela tem para falar que eu não mereço receber 6 meses? Aí inventou a desculpa que foi na minha casa 2 vezes. Aí ela falou assim que fez o maior auê lá, chamou a vizinhança, os vizinhos é tudo nordestino e ninguém me avisou de nada. Primeiro, não tem que ficar batendo na vizinhança, que vizinhança nenhuma tem que saber que eu recebo auxílio aluguel da prefeitura, vindo do centro pop, que eu sou considerado um morador de rua em processo de ressocialização. Eu falei, eu nem conheço vizinho nenhum ali, ninguém me deu recado. Ela falou assim que saiu, ela falou com a própria boca dela que fez o maior escarcéu lá na rua me chamando. Aí depois ela mesmo pega e fala que a visita não significa nada, era só uma visita, que a visita não é uma coisa que eu te visitei, então você vai ganhar mais 6 meses. Você entende? Elas fazendo de tudo assim para não me dar o meu benefício que eu tenho. Eu falei, eu tenho direito. Como é que outros moradores de rua, todos eles que eu conversei, ganharam 1 ano? E por que eu não vou ganhar 1 ano, vou ganhar 6 meses? Eu tô com causa no INSS aí, tentando um benefício, INSS demora, não é uma coisa do dia para noite, INSS demora. Qual é a sua justificativa para você achar que eu não sou merecedor? Por que eu não sou merecedor de receber mais 6 meses de auxílio aluguel? Aí ficaram sem resposta, o diretor deu essa resposta aí. Aí eu não satisfeito, falei, então eu quero falar com quem está acima do diretor aí. Aí era a diretora geral lá, inclusive ela não cuida somente do centro pop, pelo que ela me falou, ela cuida do centro pop, do centro disso, do centro daquilo. Aí conversei com ela, eu falei assim, então, qual é a justificativa de vocês para achar que eu não sou merecedor? Os outros moradores de rua que me contaram, que eu nem sabia que eu tinha esse direito a esse benefício, eles receberam 1 ano. 1 ano. E eu não recebi nem 6 meses, recebi 5 meses. Porque o seu processo está todo errado, porque você... ela disse, a diretora lá, o diretor homem que me atendeu nem sabia do processinho. Eu falei, cara, você é o diretor, você não sabe que tem que fazer um processinho, é um papelzinho? Ele não sabia. Eu acho que esse povo é tudo comissionado. O que é comissionado? É esses caras que quando entram, eles não são concursados. É esses caras e essas mulheres
que faz parte da equipe do prefeito. Enquanto o prefeito está ali, eles estão. Mudou o prefeito, os cargos comissionados, muda tudo. Então, eu não sei, eu acho que esse povo aí que me atendeu, eu não estou dizendo que é, mas deve ser tudo comissionado. Não deve nem ser concursado, porque a incompetência é demais. Eu falei assim, você como diretor aqui, você não sabe que tem que fazer um processinho, que tem que assinar, que eu tenho que levar para a dona da casa assinar. Eu não sabia. Eu falei, nossa, e você é o diretor, você não sabe? Aí depois eu fui falar com quem está acima do diretor. Aí ela falou para mim que eu não era morador de rua. Eu falei, como eu não sou morador de rua, se eu já estou há 3 anos na rua? Como que eu não sou morador de rua? Aí ela falou assim, porque não sei, isso daí, nós confiamos completamente nos nossos assistentes sociais. Eu falei assim, mas você é acima da assistente social, você é acima do diretor. Você, melhor do que ninguém, tem mais competência para renovar o meu auxílio aluguel. Porque eu falei com o assistente social, depois eu falei com o diretor lá, depois eu falei com a mulher acima do diretor. Que eu falei com o diretor do Centro Pop, que é um homem. Depois eu falei com a mulher, que é acima dele, que ela coordena não só o Centro Pop, mas outras coisas aí também. Eu falei, você é a chefe geral aqui. Você, mais do que assistente social, mais do que o diretor, você tem total autonomia de renovar os meus 6 meses. Por que você não está me considerando merecedor? Sendo que outros moradores de rua tudo recebe 1 ano, quando consegue. Aí ela falou assim, porque como que eu não sou morador de rua se eu tô 3 anos na rua? Aí ela falou assim, não, porque nós confiamos na nossa assistente social. Ou seja, eles jogaram toda a responsabilidade nessa assistente social de características nitidamente nordestinas. Eu falei assim, tá, mas você é acima dela. Como que ela tá me julgando que eu não sou merecedor? Ela nem me conhece. Aí a assistente social falou assim pra mim, essa que começou a me atender, ela falou assim, você não aparece aqui? Eu falei assim, tá, mas eu não fui orientado a ficar aparecendo aqui, batendo cartão. Pra começo de conversa eu já acho errado esse monte de morador ficar batendo cartão aqui. Esse povo tem que procurar emprego, tem que procurar trabalho, não ficar batendo cartão aqui no Centro Pop e assistindo televisãozinha, que vocês fornecem televisão. Eles têm que procurar trabalho. Aí ela virou pra mim e falou assim, que tem morador de rua que a gente manda eles virem pra cá, que a gente vê a necessidade deles. Tem morador de rua que a gente acha que ele não tem a necessidade de ficar vindo sempre. E tem morador de rua que a gente acha que tem que vir sempre. Tem que estar aqui todo dia. Então depende do morador de rua. Tem morador de rua que a gente não pede para vir. Falei, então por que você está me questionando? Se o outro assistente social, ele achou que eu não tenho a necessidade de ficar vindo, né? Isso daí eu falei com a diretora, acima do diretor. Eu falei assim, então, ela falou assim, mas eu confio no julgamento da assistente social. Eu falei, essa assistente social nem me conhece. Ela falou assim, mas você quase não vem no Centro Pop. Eu falei assim, mas eu não fui orientado a ficar vindo aqui bater cartão todo mês, toda semana. Porque aí ela falou assim, porque tem morador de rua que tem que estar aqui, né? Que a gente sente a necessidade dele estar aqui todo dia. E tem morador de rua que a gente não sente a necessidade. Eu falei, então, eu era atendido pelo assistente social homem e ele não viu a necessidade. Do mesmo jeito que você disse que você confia no julgamento dessa assistente social que nem me conhece, então você também confia no julgamento do outro assistente social super competente, que de tão competente que ele recebeu promoção. E ele viu que não há necessidade de eu ficar batendo cartão aqui. Ainda mais que eu morava lá no meio do mato, numa barraca de acampamento. Ele viu que eu não tenho essa necessidade. Se você confia nessa atual assistente social, você também confia no julgamento do antigo assistente social. Então, essas suas palavras aí, você está entrando em contradição. Se ele viu que não havia necessidade de eu estar batendo cartão aqui, então você também tem que confiar na palavra dele. Agora essa assistente social aí, ou seja, jogaram tudo em cima, nas costas dessa assistente social. Não, porque a gente confia nela, mas ela nem me conhece. E eu não fui orientado a estar vindo aqui bater cartão. Porque o outro assistente social
viu que eu não era um desses aí que fica usando droga, drogado, vivo mamado na cachaça, que eu sou uma pessoa, né, que não uso droga. Então você não precisa ficar vindo aqui bater cartão, você é morador de rua, fica lá na barraquinha no seu mato. Ué, você não confia no julgamento dessa assistente social atual? Por que você não confia no julgamento do antigo assistente social? Ela mal entrou, eu vi a cara dela acho que uma única vez só. Você entende? E se ela que quisesse me ver, por que ela não falou? Volta aqui mais vezes. Ela nunca falou nada. Ou seja, jogo sujo, fizeram de tudo para não renovar meu benefício. Outros moradores de rua recebem por 1 ano, 6 meses é insuficiente. Conforme eu fui orientado, eu sou considerado morador de rua em processo de ressocialização. Assim como um alcoólatra não deixa de ser alcoólatra do dia para a noite, um drogado, ele passa por um processo de ressocialização. Mesma coisa um morador de rua. Precisa de um tempo e 6 meses é insuficiente. Alguém deu uma canetada, alguém que manda aí, sei lá o que, orientou o Centro Pop não renovar o meu auxílio aluguel. Agora é o quê? É a máfia nordestina? Porque essas 2 mulheres que foram lá na minha casa são nitidamente nordestinas. Lá no Centro Pop, toda vez que eu vou lá, eles faziam questão de ficar falando bem alto. E os outros moradores de rua ficavam só ouvindo. Aí quando parava de falar, eles voltavam a falar. Ou seja, faziam questão de me expor, né? Então essas 2 assistentes sociais que foram lá em casa, elas têm aspecto nitidamente nordestino. O que é? É a máfia nordestina que está me perseguindo? Ou vocês estão usando a máfia nordestina? É a máfia da sapatão? É a máfia das misândricas? Eu, gente, não sei quem são meus perseguidores. Não sei se é partido A, partido B. Eu vivo um caso Epstein. Qualquer pessoa pode participar do caso Epstein. Eu descobri que não é bolsonarismo, não é petismo, não é crime organizado, não é policial miliciano. É quem quiser participar, é o caso Epstein brasileiro. Eu não sei quem são meus perseguidores, mas alguém mandou negar meu benefício. E eu recebi 5 meses só, eles estão me devendo 1 mês. Quem enfiou meu último mês no bolso? Nem 6 meses eu recebi. Gente, estou sendo perseguido.